com essa questão, porque eu sei que vocês não tiveram integrais aí. Mas eu quero vir para uma questão que sempre gera dúvidas e dificuldades nos alunos, que são equações com gráficos, né? Problemas com gráficos. Normalmente os alunos não gostam de gráfico. Mas o que diz aqui? Ó? Determine a corrente através de um capacitor de 200 microfarad, cuja tensão é mostrada no gráfico. Então, isso aqui, essa parte em vermelho aqui, já é a resposta, tá? Então, eu só tenho como enunciado da questão o gráfico. Então, como é que eu vou descobrir quanto vale a corrente? Primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer a equação da reta, descobrir quanto que vale. Eu também sei que vocês já viram isso com o Christian, tá? Então, a gente sempre tem que lembrar que a equação da reta, seja ela qual for, é A mais A, né? Y de T vai ser igual a mais... É resolução com matriz, né, professor? Pode fazer do jeito que vocês quiserem, tá? Então, a gente tem um coeficiente linear e um coeficiente angular, tá? Sempre assim, né? A equação aqui, se for, aqui é T, se aqui é T também, né? Ou Y de X é igual a A mais BX, tá? Aí vocês podem resolver do jeito que vocês quiserem. Então, a forma de onda, matematicamente, aqui a gente tem um gráfico, mas eu tenho que ter uma maneira de escrever isso matematicamente. Então, a primeira coisa que eu tenho que analisar é que eu tenho um comportamento de 0 a 1 segundo, eu tenho outro comportamento do instante 1 segundo até o instante 3 segundos, e eu tenho outro comportamento que não é o mesmo aqui do 3 a 4 segundos. Então, eu tenho que escrever 3 funções, tá? E se essa onda, depois ela é periódica, então eu só preciso escrever um ciclo, depois ele se repete. Então, eu tenho 3 funções aqui para escrever. O primeiro a gente vai definir, né? Depois que vocês fizerem aqui a equação da reta, que eu também sei que vocês já fizeram, então não vou gastar o tempo com isso. A gente vai descobrir que vai dar 50t. Então, essa subida, olha só, por que é 50? Porque o coeficiente angular, o y sobre x, vai dar 50, tá? Então, eu sei, como ele está subindo, eu sei, o meu A vai valer 0, né? E o B vai valer 50t, porque eu estou no domínio do tempo aqui. Depois, eu tenho uma função que o A vale 100 e o B vale menos 50. Primeira coisa que a gente tem que prestar atenção, meninos e meninas, é o seguinte: se a reta é decrescente ou para baixo, né? Eu tenho que ter um coeficiente angular negativo, tá? Então, a gente começa assim a relacionar os nossos conceitos. Então, coeficiente angular negativo, menos 50t. Aqui é o último pedacinho, né, de 3 a 4, ele tem um offset, então o meu coeficiente angular é menor do que 0, porque ele começa antes de 0, ó, tá? Ele começa em menos 50. Então, eu vou achar menos 20t, a inclinação tem que ser igual à do primeiro, mais 50t, tá? Então, se vocês tiverem dificuldades de encontrar isso aqui, manda uma mensagem para mim que eu ensino vocês a fazer a equação da reta, ou eu passo a resolução para vocês também, tá? Aí, eu vou ter que a corrente no capacitor é C dV dt. Então, eu vou ter um C dV dt para o primeiro, né? Um C dV dt para o segundo e um C dV dt para o terceiro. Então, qual que é a derivada de 50t? Qual que é a derivada de 50t? 50. T? Não. 50. 50. Desculpa. Tá? Chutem, né? Vamos interagir. Então, a derivada de 50t é 50. Qual é a derivada de 100 menos 50t?
a derivada da constante é 0, e aqui é 1, né? Derivada de t é 1, então vai valer menos 50. E depois é menos 200 mais 50t. Esse aqui é 0, então vai valer mais 50t. Então, olha só, que também já é uma coisa para a gente relacionar os nossos conhecimentos. Vocês viram isso lá com a parte da matemática, com o Christian, e agora eu estou mostrando para vocês no gráfico e eletricamente que se eu alimentar um capacitor, né, com uma função aqui que a gente diz que é uma função dente de serra, tá? O nome dessa função é dente de serra. Eu vou ter na saída do capacitor um comportamento que a gente chama essa onda aqui de onda quadrada. Por quê? Porque a derivada, né, que é o comportamento da corrente no capacitor, a derivada do capacitor vai dar uma onda quadrada, porque a derivada de uma reta, né, de um T, de uma reta com uma inclinação, é um platô, tá? É um valor contínuo. Então, a gente consegue ali analisar matematicamente e eletricamente o comportamento do meu componente. Aí, eu chego na resposta, né, que de t é igual a c vezes o valor que eu achei aqui da derivada. Então, vai ser 200 vezes 10 na menos 6 vezes 50, que dá 10 mili, vezes menos 50, que dá menos 10 mili, e vezes 50 de novo, que dá mais 10 mili. Mas observem, meninos e meninas, que eu tenho que considerar aqui sempre o intervalo de tempo, tá? Porque ele muda de acordo com o intervalo de tempo, né? E a resposta, né? Se eu dei um gráfico, eu espero também que a resposta seja apresentada em função de um gráfico. Dúvidas? Posso ir em frente? Professora, se a professora puder mandar depois a resolução ali. Tá, me lembra, Ali, manda uma mensagenzinha para mim que eu posto, tá? Pode deixar. Um pouco mais claro. Dessa parte aqui, Ali. Isso. Tá. Eu coloco sim, tá? Pode deixar que eu coloco, tá? Mas me lembra, porque eu prometo na aula e depois eu absolutamente esqueço, tá? Não é assim, é porque a gente fala bastante na aula e depois esquece. Então, aí o item 6, aí a gente começa